Olá pessoal, tudo bom? Eu gostaria de deixar uma reflexão hoje sobre a questão de pecado, né? O que é pecado e o que é debilidade, sabe? Qual a diferença entre os dois? Porque às vezes a gente pode se confundir, sabe? A gente pode achar que tá pecando e a gente tá falhando, a gente pode achar que tá falhando e a gente tá pecando. Existe uma diferença entre as duas coisas, sabe? Eu tava orando há uns 2 dias atrás e eu fiz algumas perguntas pro Espírito Santo e ele me respondeu, sabe? E ele me fez meditar nessa questão de que existe uma diferença, né, entre falha, entre debilidade e entre pecado. Porque a falha, ela é comum acontecer. O cristão, ele pode se embananar, ele pode tropeçar, ele pode ter uma falha, uma debilidade, perdeu a paciência, ou, sabe, aconteceu alguma coisa que te estressou, né? Mas você não vive numa prática deliberada de pecado, então, que é a iniquidade. E ao mesmo tempo, a gente não pode viver pecando e achar que é só uma debilidade, que é só uma falha. A gente não pode ter pecado de estimação. Então, existe uma diferença, sabe? Não deixa o inimigo te rebaixar, não deixa o inimigo te acusar e falar que você não é filho, que você não é filha de Deus, que você não é co-herdeiro de Cristo, sabe? Não deixa ele te rebaixar e dizer que você não é salvo por conta de uma debilidade. Mas ao mesmo tempo, tome cuidado para não viver em pecado e achar que isso é só uma fraqueza, sabe? Porque o apóstolo Paulo, ele diz, né, em 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então ele está falando aqui de uma fraqueza que denota uma completa dependência de Deus, um reconhecimento de que nós somos realmente falhos, de que sem Deus nós não somos nada, sabe? Então a gente é realmente falho, a gente é débil, a gente realmente tem fraquezas. E isso é normal. E até pra gente se lembrar de que a gente depende de Deus e que sem Deus a gente não consegue fazer nada. A palavra diz, sem mim nada podeis fazer. Mas ao mesmo tempo a gente não pode viver uma vida com práticas deliberadas de pecado. Sabe, eu tava pensando assim, um dia, preguiça é pecado? E aí Deus me respondeu, depende. Se alguém não congrega na igreja, se alguém não participa dos cultos, se alguém não vai para a igreja porque tá com preguiça, é pecado. Mas se, por exemplo, eu falei, tô com preguiça de lavar a louça hoje de noite, vou lavar amanhã de manhã. Isso não interferiu na minha salvação. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus, ele interfere na nossa vida espiritual, sabe? É a transgressão da lei de Deus. E o pecado deliberado é a iniquidade. E os iníquos não herdarão o reino dos céus. Mas não deixe o inimigo dizer que você não é salvo. Não deixe o inimigo dizer que você não é filho de Deus por conta de uma falha, por conta de uma debilidade, né? Perdeu a paciência, se estressou. É uma falha. Mas isso não te tira da posição de filho de Deus, tá bom? Então essa é a reflexão que eu queria deixar. Se você gostou, dá aquele like para fortalecer o canal. Não deixe de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!